Olá, queridos! Como estamos? Tudo bem? Bom, nós estamos aqui na nossa terceira aula, na qual nós vamos estudar a Constituição, o significado de Constituição, os sentidos da Constituição e as constituições brasileiras, né? Independente do seu concurso, da magistratura, do para delegado, para as defensorias, para o Ministério Público, é sempre importante a gente revisitar as constituições passadas e os sentidos da Constituição. Tati, eu preciso saber como essa prova, como esse tema é cobrado na minha prova. Estou aqui fazendo meu caderno, mas eu quero uma questão também prática, eu quero um curso prático. Então eu coloquei para você, como sempre, no nosso materialzinho, umas questões objetivas, né? Já respondidas ali para você ter uma ideia. Lembrando que nós vamos ter um encontrozinho só de questões, fica tranquilo. E como sempre, há uma questão discursiva. Eu já recebi algumas respostas das questões discursivas, tanto da primeira aula como da segunda aula. E se você não mandou ainda, eu estou guardando a sua. Eu devolvo para você toda corrigida, caprichada e com uma sugestão de resposta. Vamos começar? Vamos lá. Bom, então nós vamos começar falando sobre Constituição. Parece simples, né? Falar sobre Constituição. Mas como eu estou comentando com você, a princípio no material, é importante eu estudar a teoria da Constituição, saber o que significa a Constituição, como ler a Constituição de acordo com o sistema constitucional ao qual você encontra. Porque aí você, além de entender as decisões que o Supremo Tribunal Federal dá, ou a Suprema Corte de cada país é possível de ser dada, você consegue fazer uma hermenêutica melhor. Você viu que na nossa segunda aula nós estudamos hermenêutica. Para nós conseguirmos aplicar os métodos hermenêuticos, eu também preciso entender o que é Constituição. Então os temas estão interligados. Então olha só, se eu pensar, o que é Constituição? Qualquer pergunta, sempre que eu faça para você, é necessário a gente pensar o seguinte: Tatiana tá te perguntando isso. Eu vou inserir essa pergunta no tempo e no espaço. Por que no tempo e no espaço? Porque se eu estiver pensando o que é uma Constituição, por exemplo, lá no século passado, eu não vou nem até o século XVIII, não. Se eu pensar na Constituição no início do século XX, eu estou pensando, a princípio, num documento voltado para o Estado e para o direito político que organiza o Estado, as suas funções e direitos fundamentais. Talvez só, inclusive, de primeira geração. Com o passar do tempo, nós já fomos verificando que a Constituição ela vai ganhando uma outra qualificação, uma outra conceituação. E isso ainda vai depender do espaço onde eu estou lendo essa Constituição. É nos Estados Unidos, é nas Américas, é na Europa, é um documento em algum país oriental. Como eu estou lendo essa Constituição, né? E se aquele país adota, por exemplo, uma Constituição escrita. Então, o nosso tema, quando eu pergunto para você o que é a Constituição, você precisa responder para o seu examinador o seguinte: bom, esse tema é um tema que eu preciso localizá-lo no tempo e no espaço, e eu posso pensá-lo tanto à luz daquele constitucionalismo moderno, que a gente volta, rebate nele lá na primeira aula, porque a gente já está na parte geral, né, de Constituição, da teoria da Constituição, e eu preciso pensá-lo de acordo com o constitucionalismo contemporâneo, né? Então, eu vou dar para você um conceito que vai unir um conceito dado, uma ideia trazida pelo Hans Kelsen, né? Mas com o toque, com o viés aí, com a releitura que o neoconstitucionalismo faz. Então, Constituição, de fato, ela é uma norma fundante do ordenamento jurídico. A princípio, algumas pessoas falam, é uma norma hipotética. Mas ela, mais do que isso, eu posso afirmar sim que a Constituição é a norma que funda o ordenamento jurídico. Só que nós não vamos relegá-la apenas à fundação desse ordenamento. Ela funda o ordenamento jurídico, ela organiza o Estado, traz, né, a divisão dos poderes, ela traz direitos fundamentais, mas mais do que isso. A Constituição hoje, ela é um organismo vivo. Isso eu posso falar porque é uma espécie de Constituição viva. Ela é um organismo vivo voltado para a promoção, concretização e proteção de direitos fundamentais. Então, a Constituição, ela
sai de um texto exclusivamente do direito público e voltado apenas para o Estado e passa a ser também um documento que encerra, né, que traz nela, encerrar que eu falo de trazer nela, que traz nela ali a visão de mundo daquele Estado. Né? Qual é a visão de mundo, o que aquele Estado quer. E nós tentamos ver os Estados, né, nesse pós-contrato social, né, nessa revisitação do contrato social que é feita com o Estado, nós procuramos ver um Estado voltado para o ser humano. E o que eu tô falando de revisitação de contrato social? Tá voando muito, Tati. Volta pra terra. Vem pra cá. Você sabe que existem diversas teorias na qual nós estudamos para a criação do Estado. Uma das grandes teorias que vai fundamentar, que vai ser a base, inclusive, lá do constitucionalismo moderno, é a teoria contratualista, do John Locke, do Thomas Hobbes, por exemplo, do Rousseau, né, que influenciou de forma substancial a Revolução Francesa. A teoria que nós assinamos um contrato social. A questão é que cada autor lê esse contrato, a necessidade desse contrato social por um motivo. Até mesmo o próprio Nicolau Maquiavel. Quando nós chegamos no pós-Segunda Grande Guerra Mundial, nós vamos reler esse contrato social. Vamos ter, né, são os novos contratualistas, que não são tão novos assim, que é na década de 70. E o grande expoente é o John Rawls, por exemplo. Tem um livro que eu vou deixar de recomendação para você ler, não para sua prova, recomendação para você pegar cotes. Eu ainda não vou ver se eu consigo digitalizar parte dele, porque a gente pode digitalizar um capítulo do livro e colocar para você, que é o livro do professor Michael Sandel, né, o Progus Sandel, que é Uma Teoria de Justiça. E, aliás, Uma Teoria de Justiça é do Rawls, mas Justiça, o que é fazer a coisa certa? Desculpa, são tantos livros, né? Uma Teoria de Justiça do John Rawls. Mas do Michael Sandel é Justiça, o que é fazer a coisa certa. E nesse livro, ele faz uma releitura, uma ideia, ele explica para nós o que seria esse neocontratualismo, né? Esse novo contrato social que nós assinamos com o Estado. Então, de acordo com esse novo contrato social que nós assinamos com o Estado, nós não criamos o Estado por criar. Apenas. Óbvio, nunca foi assim, eu sei. Mas o Estado, ele vai além. O Estado, ele tá aqui para trazer direitos fundamentais para nós, para concretizar esses direitos fundamentais. Né? E essa concretização se dá com políticas públicas. Se a concretização se dá por políticas públicas, eu tenho que entender o que é a Constituição e como a minha Constituição se comporta. É uma Constituição substancialista ou é uma Constituição que vai trazer uma ideia ali de procedimentalista? Se nós pensarmos que nossa Constituição, de novo, o conceito, é uma norma que organiza, né, que cria o Estado, que cria o ordenamento jurídico. Ela cria o Estado, ela cria o ordenamento jurídico, sem dúvida. Mas voltado para quê? Para promoção, concretização e proteção de direitos fundamentais. É o objetivo dela. Nós queremos uma Constituição efetiva. Então, se essa Constituição ela pode se aliar a uma ideia mais substancialista, na qual as três funções do poder vão ter essa possibilidade, sim, de, por exemplo, implementar direitos fundamentais, o judiciário, no caso de omissão do legislativo e do executivo, ou se é uma Constituição procedimentalista. Procedimentalista no sentido de direitos fundamentais devem ser implementados, não há dúvida. Não estamos discutindo isso. A discussão é essa implementação, esse campo de debate, ele tem que ser voltado, vinculado para a função legislativa e para a função executiva, tá? Então, ambas, tanto substancialista quanto procedimentalista, estão de acordo com a ideia de Constituição moderna, né, ou pós-moderna, do que seria a Constituição. Promoção, concretização, direitos fundamentais, ou direitos humanos, mas vamos ficar aqui hoje, direitos fundamentais. A diferença entre ser substancialista e procedimentalista, quanto ao conceito de Constituição, é quais as funções vão atuar nessa concretização, tá? Ou de uma atuação precípua, como eu tô querendo dizer para você. Tranquilo?
levezinho, fácil. O Adila Megobulos e o Marcelo Novellino costumam dizer que a Constituição, né? O que significa Constituição? Constituição é a lei das leis. Pra gente que é fã de Harry Potter, né? A varinha das varinhas. Então a Constituição realmente ela é a lei das leis. E por que o Marcelo, por que o professor Adi já nos trazem essa definição perfeita, seca, simples e uma frase que tudo diz? É a lei das leis. Porque quando ele diz que quando eles dizem que é a lei das leis, eles estão afirmando o seguinte: ela está criando ordenamento jurídico. Quando ela cria esse ordenamento jurídico, né, quando a Constituição traz esse ordenamento jurídico para nós, ela está no topo do ordenamento. E por que ela está no topo do ordenamento? Você viu na segunda aula de hermenêutica. Porque ela é suprema. A Constituição, ela tem a supremacia da Constituição. As suas normas são supremas. Ok, mas se eu perguntar para você qual é o fundamento processual constitucional que indica essa supremacia da Constituição? Porque a Constituição é rígida. A sua forma de criação, a forma de criação de suas normas, né, se dá de uma forma rígida. Ou a norma constitucional, ela vem com poder constituinte originário, ou essa norma constitucional vem com poder constituinte derivado, seja ele reformador, seja ele difuso por meio da mutação constitucional. Então, a criação da norma constitucional é completamente diferente de uma lei ordinária, de uma lei complementar. Ela é rígida, ela é superior. Por isso ela é a lei das leis, né? Nada nem ninguém está acima da Constituição. Então, sendo a lei das leis, sendo a lei que vai criar o ordenamento jurídico, eu ainda posso acrescentar um dado de acordo com a nossa vivência atual de Constituição. Ela cria o ordenamento jurídico e as suas normas, né, os seus comandos normativos, a sua hermenêutica, a sua interpretação, irradia no ordenamento jurídico, de forma que não é possível a leitura de nenhuma norma infraconstitucional que não seja à luz da Constituição, né? Então, as normas primárias vão ser lidas diretamente à luz da Constituição, as normas secundárias vão ser lidas de acordo com essa norma primária, óbvio, que está de acordo com a Constituição e, por seu turno, também estará. Então, é um ordenamento que não é perfeito, a ideia, óbvio que ele não é perfeito, mas é uma ideia dele ser encadeado, e é encadeado por essa norma Constituição. Então, por isso que é importante a gente entender, de fato, o que é Constituição. Tá bom? Mas vamos continuar aqui, fazendo essa introdução, né, do que ela seria a Constituição. Salvo engano, no material, eu disse assim para você e eu quero destacar. Eu quero ver com você. É o conjunto de normas jurídicas que estatuem, de Constituição, né? Conjunto de normas jurídicas que estatuem direitos, prerrogativas, garantias, competências, deveres e encargos, sendo a lei fundamental da sociedade, sendo a lei das leis. Ora, as normas constitucionais, que a gente já vai vê-las daqui a pouquinho, em espécie, todas elas. Mas essas normas jurídicas, né? A Constituição é composta por normas constitucionais que também são normas jurídicas. Ok. Essas normas jurídicas que estão na Constituição, eu posso afirmar que eu tenho uma Constituição formal e eu tenho uma Constituição material? Reformulando a minha pergunta, eu posso afirmar que as normas que estão na minha Constituição serão Constituição, serão de fato Constituição, se elas trouxerem aqui, ó, uma competência, uma garantia, um direito, né? Se elas não trouxerem essa característica, elas são normas que estão na Constituição, mas não são normas constitucionais. São normas formalmente constitucionais. Ora, aqui a gente já começa a pensar no seguinte, quando a gente entende o que é a Constituição. De novo, eu vou colocar para você no tempo e no espaço. Hoje, 2019, o nosso constitucionalismo pós-moderno, a gente vive na era pós-moderna, nos países onde nós cada vez mais se propõe a ser democrático, e é a nossa ideia, nós afirmamos que as constituições, todas as suas normas, são normas materialmente constitucionais. O que é isso? Você não vai confundir com outra questão que eu já vou contar para você. Norma materialmente constitucional é o seguinte:
O tema está na Constituição? Está. Então ele é constitucional. Mas, Tati, eu não aceito, eu não consigo aceitar a possibilidade do IPTU progressivo estar na Constituição no 182, por exemplo. Eu acho que poderia estar no CTN. Poderia? Também acho que deveria. Tati, eu não consigo aceitar, por exemplo, que a ordem econômica e a ordem social comecem na Constituição. Para quê? Né? Tati, na Constituição tem uma espécie de desapropriação que é controversa, que é a desapropriação com fisco, que é a desapropriação sanção. Esse nome, desapropriação com fisco, eu acho péssimo, não recomendo que utilize, salvo engano, está lá no artigo 243, que é a única possibilidade do Estado retirar a sua propriedade sem indenização, porque você tem ali uma produção, né, de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo. Pois é, mas são todos os temas que eu tô falando pra você, além da família, além de educação, além do princípio da proteção integral do menor, né, incluindo aí a criança e o adolescente, todos eles estão na Constituição, começam na Constituição. São temas que o constituinte, seja originário, seja ele derivado, escolheu, elegeu como tema constitucional, meio ambiente, por exemplo, como tema constitucional. E se o constituinte escolheu, elegeu em nosso nome, em nossa representação, ele é materialmente constitucional. Então, hoje, essa divisão de norma constitucional, materialmente constitucional e formalmente constitucional, ela não faz mais sentido para os meios acadêmicos. Tá? Em prova, como eu vejo sendo cobrado em prova, as provas da magistratura, todas elas já tratam a questão das normas constitucionais serem todas materialmente constitucionais. As provas para delegado, meus alunos Delta, tiveram que se adaptar, porque nos últimos 2 anos que foi feita essa virada. Então, se você pegar uma prova muito antiga e treinar, você que está fazendo a prova de delegado, você vai ver que havia essa cobrança, essa diferença de classificação, tá? Defensoria Pública, unânime, todas as normas são materialmente constitucionais. Assim como o Ministério Público também, tá? O Ministério Público e o estudo com a magistratura é muito similar. A Defensoria distou um pouco, delegado ainda é mais próximo do Ministério Público, o nosso estudo. Então, hoje, passando pelos grandes concursos, todos eles estão nessa consonância. Então, não é um bate-papo apenas da academia que vai te prejudicar na hora da prova, tá bom? Então, todas são materialmente constitucionais as normas da Constituição, porque o que se quer é efetividade. Ótimo. Mas olha só, agora eu tenho que saber o seguinte. Essas normas da Constituição, eu preciso botar uma lupa na minha Constituição e identificar quais são as normas constitucionais. Claro, Tati, é muito fácil. Eu abri a minha Constituição hoje. Nós vamos ter aqui o auxílio luxuoso. Gente, eu tenho outras Constituições, eu sempre falo, tá? É porque essa aqui é piquituta, vai na minha bolsa, ó, e ela fica toda amassada e eu tiro as emendas para falar com vocês. Sim, eu carrego a Constituição na bolsa, né? Tenho um problema, tô tensa, leio a palavra da salvação. Mas as normas constitucionais, o que seria a Constituição, na verdade, se eu perguntar para você, o que é a Constituição? Você me respondeu, tá, mas a Constituição é composta de quê? E você vai olhar para mim, óbvio, que a Constituição é composta de normas da Constituição, do artigo 1º ao 250. Não. Porque a Constitucional não é tão... Ela é fácil, mas ela sempre tem um quê, né? Uma pergunta. Não. Quando eu pergunto para você do que a Constituição é composta, quais são as normas que compõem a Constituição, eu tô perguntando não só as espécies de normas, que é um outro momento, que são as regras e os princípios que nós vamos ver. Eu tô perguntando para você o seguinte, primeira pergunta. Essa Constituição aqui, ela começa e termina onde? Quais são as normas constitucionais? Porque eu preciso saber quais são as normas que são parâmetros do controle de constitucionalidade. E uma outra pergunta que você já sabe todas elas, mas só pra gente criar o clímax. A outra pergunta existem normas da Constituição fora da Constituição? E a terceira pergunta, que não se confundem com as outras duas, quais são os elementos da Constituição? Então, eu preciso saber quais são as normas constitucionais,
que significa normas constitucionais, né? Quais são o que é a Constituição em si. A gente precisa saber se existem normas constitucionais fora da Constituição e quais são os elementos constitucionais. Então a gente continua aqui no outro bloco nessa nossa brincadeira. Te aguardo.